Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que se identifica com o nosso trabalho, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, casaca no seu coração. Estimo um sábado abençoado a cada um de vocês. Por favor, meu amigo, minha amiga, se inscreva no nosso canal, principalmente você que está insatisfeito com o atual momento que o clube vivencia. Deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Amigos, vamos falar aqui sobre a partida de amanhã, Vasco da Gama e Botafogo. O Vasco sofreu outra condenação aí na Justiça do Trabalho, reforços chegando, a situação na Justiça aí, ontem teve novidade lá nas ações do Templário, então tem muito a falar. Antes disso, eu venho aqui fazer uma denúncia, ou melhor, duas. Hoje, dia 20 de março, vence mais uma folha e, lamentavelmente, salários dos atletas, o último a ser pago foi no mês de novembro. Falta de vergonha na cara. Hoje completa 4 meses. Ah, Alexandre, hoje é sábado, não pagou ontem, então venceu. Meus amigos, os funcionários do clube seguem aí nessa celeuma, mais funcionários devem ser mandados embora e os funcionários do clube que ficaram com 2 meses de salários atrasados. Lamentavelmente, a gente vai cobrar todos esses golpistas aí pelo oportunismo deles. Além disso, os que saíram até agora não viram nada dos seus direitos trabalhistas sendo pago. Literalmente nada. Ontem a gente mostrou aqui na nossa live o complexo de São Januário entregue às praças. O nosso parque aquático, as piscinas sem água nenhuma. Que vergonha! Que restou do Capres? Uma piscina suja, com a água turva, sem manutenção nenhuma. Esse é o Vasco dos golpistas. Amigos, com relação ao jogo de amanhã, Vasco da Gama e Botafogo, o Vasco tem que jogar futebol. Esse ano, em 2021, o Vasco não apresentou rigorosamente nada em campo. Ah, Alexandre, mas jogamos o primeiro tempo legal contra a Caldense. Muito pouco. A verdade hoje é que o Vasco da Gama ocupa a 11ª colocação no campeonato estadual e pode terminar esta rodada na zona do rebaixamento, na última colocação, se verdadeiramente o Macaé vencer a equipe do Volta Redonda. Uma vergonha, gente, uma vergonha. O técnico Marcelo Cabo, para a partida contra o Botafogo, que acontece amanhã às 18 horas, que só terá transmissão do pay-per-view, e a gente vai fazer a narração aqui desta partida, deve implementar mudanças aí na equipe do Vasco, né? Thiago Reis e Thales Magno devem ser sacados. Para o lugar do Thiago Reis, a gente deve ver aí o Germancano restabelecendo a condição de titular. E a gente vai ter mudanças aí com relação ao Thales Magno. Com certeza o MT deve ser adiantado para jogar lá na ponta esquerda. Com isso, o Zeca vai para a lateral esquerda e o Léo Matos ocupará a vaga na lateral direita. O Vasco precisa vencer, meus amigos. O Vasco precisa vencer se quiser pensar ainda numa semifinal aí no campeonato estadual.
os 4 primeiros aí se classificam, perfeito? E lamentavelmente, meus amigos, o Vasco sofreu uma condenação na Justiça do Trabalho, 453 mil reais aí, Luiz Gustavo está cobrando o Vasco. É uma ação que ainda cabe recurso, mas lamentavelmente o Vasco da Gama é condenado mais uma vez na Justiça. Amigos, ontem a gente teve uma novidade na ação dos Templários, perfeito? Ontem o Mussa fez a contestação dele, não entregou a listagem da Eleja Online, essa listagem não existe mesmo, não cumpriu a determinação judicial, o que nos leva a crer que a gente vai ter mudanças em breve aí nessa situação na Justiça. E também falamos ontem, vamos repetir aqui para quem não assistiu, que o Jorge Salgado ingressou aí com uma petição pedindo para afastar o desembargador Camilo Rulieri do caso. Uma vergonha. É medo que esses golpistas estão. Meus amigos, com relação à situação de reforços, até aqui o Vasco trouxe Hernando, Zeca e Marquinhos Gabriel. E o Vasco está aí no mercado. Houve uma reunião entre Cabo e também o Pássaro. E a gente vai ter novidades aí na próxima semana. Gonçalo Falcão, goleiro uruguaio de 24 anos, conforme a gente falou aqui ontem, está muito bem encaminhado aí. O Pássaro gostou do que viu, esse goleiro deve ser contratado, goleiro do Boston River. Bom, com relação ao Morato, Morato se recupera de uma lesão crônica no pubis para que possa ser anunciado aí pelo Vasco da Gama. Matheus Jesus do Corinthians, um meia, também foi oferecido ao Vasco da Gama. Mas chamou muita atenção ontem, foi uma live que o Dedé fez ontem, Dedé zagueiro, onde vários vascaínos invadiram o Instagram do Dedé, que era mito, hoje é um jogador semi-aposentado, a gente sempre fala isso, pedindo para que o Dedé volte ao clube. O Dedé ficou aí muito lisonjeado, muito emocionado aí com a torcida do Vasco, ou parte da torcida do Vasco, pedindo o seu retorno. O Dedé que acabou de se desvincular com o Cruzeiro, que está livre aí no mercado aí, né? O Vasco tem feito alguns contratos aí, a gente tem visto aí de risco aí, de produtividade. Vamos aguardar para ver como que fica essa situação. E sobre a situação envolvendo o Benítez, Benítez treina na Barra Funda e o nome do Hernandes, jogador aí, um meia que a gente conhece muito bem, pode ser colocado aí nessa negociação envolvendo o Benítez aí. 4 jogadores do São Paulo já disseram não. O Hernandes tem um sonho de vestir a camisa do Vasco da Gama, é vascaíno, ele que nasceu em Pernambuco, no Recife, e pode pintar aí no Vasco da Gama nesta negociação. Então, meus amigos, essas foram as notícias do Vasco aí. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e já deu Vasco. Valeu!